É o fruto do Espírito. E eu vou te entender porque, né, você vai ler ali, mas não faz sentido, porque aquele monte de coisa que diz após é plural. E por que no início a Bíblia traz como singular? Então a gente vai ler todo mundo junto, amém? Quem aqui sabe ler, levanta a mão. Quem aqui está aprendendo a ler, levanta a mão. Aprendendo, todo mundo está. Sim? Quem aqui já sabe escrever seu nome? Você sabe escrever seu nome? É? Ó, M de Maria, M de Miguel. Ó que bênção. Quem não sabe já está aprendendo pelo menos a primeira letra, né? Então vamos ler junto? Olha o que está escrito lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há. Gálatas 5:23. Então tá bom. Tem até uma musiquinha, né? Depois você pode colocar para eles em casa, né? O fruto do Espírito é... Aí vai amor... Eu só não sei o ritmo, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. É muito legal, né? Porque eles aprendem muito com visual, com gestos. Então, incentive eles com vídeos que você acha no YouTube. Vídeos que ensinam a palavra de Deus. Amém? Então, eu quero apresentar para vocês o fruto do Espírito. É o, não é? O fruto. Porque são dois, é isso? Não, né? É porque são quantos? Um fruto. Então, eu vou mostrar para vocês o fruto. Vai aparecer. Gostou? Você come isso todo dia? Que legal! Então você sempre vai lembrar dele, o fruto. Sabe? Você está vendo por que ele está suando? Ele está suando porque ele está assim, eles vão me comer. Daí a gente vai abrir ele para comer, né? O fruto do Espírito. Todo mundo gostou deles? Deixa eu ver. Vocês gostaram deles? Eles gostaram também. Vamos dar um nome para ele? Eu dei o nome para ele. Gelado que ele tá. Eu dei o nome para ele. Quer saber qual o nome que eu dei para ele? Passa para mim qual o nome. É um nome diferente, é Carpos. Vocês não gostaram desse nome, né? É o quê? É Carpos. Carpos. Sabe o que significa Carpos? No grego. É para comer. Carpos é para comer, exatamente. Carpos no grego significa o quê? Fruto, efeito ou resultado. Vamos repetir? Fruto, efeito ou resultado. O nome dele é? Carpos. Você acabou de aprender a falar grego. Vira para o seu papai e sua mamãe e fala assim: eu sei grego, é Carpos. Significa fruto, efeito ou resultado. O nome dele é Carpos. E se a gente pegar o Carpos e a gente abrir o Carpos, o que acontece? Tem fruta lá dentro? Mas como é que é lá dentro? Tem uns gominhos? Essa daqui é o quê? Eu vou falar, não é laranja. É tangerina ou mexerica. Quem aqui já comeu mexerica ou tangerina? É gostoso? Quem aqui dos grandões já comeu mexerica ou tangerina? É gostoso? Quem aqui não gosta? Levanta a mão. Você não... Ninguém gosta, mas também não levantou a mão falando que já comeu. Você nunca comeu, gente? Então, assim, as crianças vão ajudar? Não? Não? Então agora você vai receber um Carpos para você, né? As crianças vão receber e a igreja vai receber também um Carpos, porque a gente vai abrir junto, vai ficar todo mundo com cheiro de tangerina. Olha que bonito.
certo? Então vocês também vão receber. Gente, eu estou focando agora primeiro nas crianças, mas eu vou aplicar para vocês também, amém? Vocês entendem isso? Amém? Tudo certo? Porque se eu falar só para vocês, as crianças vão ficar entediadas e elas vão começar a fazer bagunça. E a gente não quer isso, amém? Então fica tranquilo que na hora da aplicação você vai entender o que Jesus está falando com você. Quem aqui já está sendo ministrado? Diga amém. Amém. Ok. Então agora você recebeu um Carpus. Faltou Carpus aqui, ó. Faltou? Você tem? Não? Aqui, ó. Chegou para você, ó. Olha que bênção. Então, se a gente abrir esse fruto, o que tem dentro do fruto? Gomos, né? Vários gominhos. Por que a gente fala o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? Porque não são vários frutos, são vários gominhos dentro daquele fruto. É como se fossem as características do fruto, né? E a gente chama o fruto do Espírito e as suas características. Amém? Então vamos para o próximo slide aqui, ó. O próximo slide vai ficar igual vocês estão fazendo aí, ó. Vocês querem comer agora? Não? Quer não? Se você quiser comer, pode descascar, tá bom? Eu quero. Então, olha que legal. Fica os gominhos. E a gente chama eles de características do fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Eu falei fora da ordem, mas é assim mesmo. Eu falei todos. Então, olha que interessante. Pode passar. A gente vai dar um nome para cada gominho. Cada gominho vai ter um nome. Amém? Vocês estão me ouvindo? Diga, eu tô. Então cada gominho vai ter um nome. Qual é o nome daquele primeiro gominho? Ah, vocês leram, né? Então pode passar. Então o nome do primeiro gominho vai ser amor. Que bom que vocês gostaram, deu trabalho. Agora o nome do segundo gominho vai ser o quê? Alegria. Quem aí tem cara de amor? Olha para a pessoa do lado e fala, você tem cara que ama. Espero que todo mundo, né? Espero que todo mundo, né? Ah, mas eu não amo uma pessoa ainda, mas você ama o próximo. Jesus falou para você amar o próximo, né? Alegria. Quem aí tem cara de alegria? A nossa pastora tem a cara de alegria, alegria em pessoa. O próximo. The next one. Paz. Ah, não, tem gente que tem cara de paz. Quem tem cara de paz aqui? Deixa eu ver quem tem cara. Você, Ben. Você tem cara de paz? Essa cara é de quê? De paz? Minha sogra. Minha sogra tem uma cara de paz. Você já conversou com a minha sogra, gente? Ela é uma bênção, um zen, entendeu? Super tranquila. É sério, não estou zoando não, é verdade. Depois você, né? Depois você tem uma conversinha com ela que você vai ver, zen, paz. O próximo, paciência. Uau! É o fruto, uma característica do fruto. Quem aqui é paciente? 1, 2. Quem aqui explode rápido? É nervoso? Você é nervoso? E aqui, quem aqui é nervoso? A gente vai conversar sobre isso. Próximo. Benignidade. Olha, o tio aqui, ó, vai explicar para vocês o que é benignidade. Tem a ver com ser bom lá dentro. Tá bom? É você ser bom lá dentro. É você ser amável lá dentro. Tem a ver com caráter. Você sabe o que é caráter? Os grandões sabem o que é caráter. Você sabia que não existe sem caráter? Não existe uma pessoa sem caráter. Ou existe bom caráter ou mau caráter. Sem caráter não existe. Porque caráter tem a ver com as características que a pessoa tem e desenvolve. Certo? Então, a pessoa é sem caráter. Não, ela é mau caráter naquela área. Né? Porque caráter ela tem, seja bom ou seja ruim.
O próximo é bondade, porque bondade tem a ver com as ações. A benignidade tem a ver com que a bondade lá dentro. Eu sou bom independente daquilo que eu faço, porque eu penso coisas boas. Agora, benignidade tem a ver, a bondade tem a ver com as nossas ações. Pode passar? Fidelidade. Vocês estão gostando dos bonequinhos? Eles são legais? É? Qual que você mais gostou, Miguel? Até agora. Ficou com vergonha. Ou paciência. Aquele mais gostou? Qual que você mais gostou? Paz? Ah, você tem cara de paz? Tem? Então vamos lá, próximo. Mansidão. Mansidão. E o próximo é? Domínio próprio. Uau! Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A partir do momento que você entrega a vida para Jesus, a partir do momento que vocês entregaram a vida para Jesus, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio habitar em vocês. E ele derramou amor nos nossos corações. Então, David, eu não tenho essas características. Você pode dizer, eu tenho muita dificuldade, mas deixa eu te explicar. Tudo que você precisa já está dentro de você. Porque essas características são manifestações do amor. Se você não tiver amor no seu coração, você não consegue ter paciência, você não consegue ter domínio próprio, você não consegue ter paz, não consegue ter alegria, porque todas essas características são provenientes do amor. Então, se você entregou a vida para Jesus, se você ama Jesus, o Espírito Santo derramou amor. O amor está aí dentro. Amém? Então repete comigo todo mundo assim: o amor está aqui dentro. Você só precisa utilizar a habilidade que já foi derramada dentro de você. E a gente vai conversar sobre isso. Então, o próximo, todo mundo aqui viu as características? Agora a gente vai ver que o fruto do Espírito tem todas essas características dentro dele. Qual o nome do fruto do Espírito? Carpos, significa fruto. olha que imaginação, né? Carpos, fruto. E todas essas características estão dentro dele. Agora, olha que legal. Passa para mim, por favor. A gente vai ver eles grandões agora. Você gostou de ver eles grandões? Cadê as crianças? Quem gostou de ver eles grandões? Então você vai ver que tem uma setinha por aqui, não tem? A setinha está apontando para onde? Para o lado? Ah, não, então é para baixo. Aqui é para onde? Para cima? Então vamos dizer junto, para onde que a setinha está apontando? Para cima. O que significa isso, David? Significa que o fruto do Espírito, as suas características, são divididas em 3 categorias. A primeira categoria, amor, alegria e paz, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Você tem amor? Se você não tem, você precisa pedir mais a Deus. O amor de Deus foi derramado no seu coração. Então você tem essa habilidade e é o Espírito Santo que vai te ensinar a amar mais. Não apenas amar quem você gosta. Não apenas amar quem faz bem para você. Não apenas amar quem te beneficia. Mas amar o próximo. E próximo significa todo aquele necessitado que se apresente. Todo mundo. Você precisa amar. Então, amor, alegria. Alegria. Você precisa ter a alegria da salvação. Você precisa. A Bíblia até às vezes afirma: alegrai-vos. Novamente vos digo, alegrai-vos. Por quê? Porque você não é um sentimento. Eu tenho dito isso constantemente. Você não é um sentimento. Você tem sentimento. Então você consegue controlar o seu sentimento. Você sabe os benefícios que esses sentimentos têm. Então, alegria e paz é o nosso relacionamento com Deus. 3 categorias. Amor, alegria e paz é o nosso relacionamento com Deus. Só ouvi um falar de vocês, hein? Vocês não estão me ajudando, não. Me ajuda.
Me ajudou. Vai. Amor, alegria e paz é o nosso relacionamento com? Isso. Agora a gente vai para o próximo. As 3 outras categorias. Fica até mais fácil de você gravar. O próximo, paciência, benignidade e bondade. Tem setinha ali, não tem? E a setinha continua para cima? Para baixo agora? E agora? É para onde? Para o lado? E quem está do meu lado? Nós. E quem está do lado de vocês? Eu. A setinha tem a ver com o relacionamento com o próximo. É o seu relacionamento com o irmão, com a irmã, com o marido, com os filhos, com o patrão, com o cliente. É o seu relacionamento com o próximo. Então, no seu relacionamento com o próximo, é que essas características, elas precisam ser mais acentuadas. Paciência com o irmãozinho. Benignidade, que é você ter bondade no seu caráter. E bondade são as ações de bondade. Você precisa ter ações de bondade. Então, o nosso relacionamento com o próximo. E pode passar mais um. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para onde que estão as setinhas agora? Tá para cima? Tá para baixo? Tá para o lado? Tá para onde? Para nós. Isso mesmo. Porque esses 3 têm a ver com o relacionamento com a gente mesmo. Você precisa ter fidelidade com você mesmo. Eu vou te explicar isso. Porque a fidelidade não é com o outro, mas é com a gente. Mansidão é contigo mesmo. É você se controlar, você. E domínio próprio. Tem gente que tem demônio próprio, né? Não, gente. É domínio próprio. É domínio próprio, entendeu? Você se autodominar. Então, esses 3 é o nosso relacionamento com a gente mesmo. Como você se relaciona com você. E agora, pode passar. A gente vai falar um pouquinho de cada um. O amor. Quem aqui gostou do amor? Ah, os românticos. Os românticos lembraram do amor, né? Falaram que o amor parece a tristeza em vermelho, né? Você lembra do filme? O amor, nós temos vários tipos de amor na Bíblia. Vários tipos de amor. Só que esse amor, se você ver, é um amor ágape. É a capacidade de você amar o outro independente do que o outro pode fazer por você. Ou seja, é possível você amar o inimigo? É possível, porque Jesus falou para você amar. É possível você amar o amigo? É possível você amar o irmão chato? É possível você amar o cunhado? É possível você amar a sogra? É. Então, Deus ele trouxe essa habilidade para dentro do seu coração. Mas amor é a mesma coisa que paixão? Sim ou não? Não é a mesma coisa que paixão. Porque você acha que para você amar alguém, você tem que estar apaixonado. Deixa eu te dizer, para você amar alguém, você não precisa nem gostar da pessoa. Sabia? Porque gostar está vinculado à paixão e depois pode ser amor. Mas as 3 coisas são separadas, sabia? Porque como que eu vou amar o inimigo se eu não gosto do inimigo? Não seria possível. Faz sentido? Então eu não gosto dele, eu não gosto das coisas que ele faz para mim, eu não gosto daquilo que ele fala para mim, eu não gosto. Mas eu amo ele, eu o amo a ponto de eu orar pela vida dele para ele ir para o céu. Porque se ele está me perturbando, é porque a vida dele não é feliz. Se ele está com inveja, é porque ele não tem o que eu tenho, Jesus. Então ele está precisando de muita coisa na vida dele, não é? Então mesmo que eu não goste dele, eu vou orar, Deus, abençoa aquele homem lá, pelo amor do Senhor. Porque ele precisa de Jesus na vida dele, ele precisa ir para o céu. O Senhor amou um cara tão ruim quanto eu e outros da Bíblia. Eu sei que o Senhor ama ele também. Você entende que amar o inimigo não tem a ver com gostar e nem ter intimidade com o inimigo? A própria Bíblia diz: vocês serão meus filhos se vocês orarem por aqueles que vos perseguem e amar o seu inimigo.
Filho o quê? Que eu já sou filho de Deus. Filho maduro. No original é filho maduro. Porque um filho maduro de Deus consegue fazer isso. Consegue, vai receber pedrada, igual Estevão vai receber na Bíblia, e na hora que ele vai receber, ele fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele tem capacidade de orar, mesmo no momento de morte. Meu Deus, isso é incrível. Assim como Jesus, ele falou: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem, porque eles não têm o Espírito Santo, porque eles não têm a salvação, porque eles não têm Jesus, porque eles não têm o testemunho que eu tenho. Porque se eles tivessem, cara, seria diferente a atitude deles. Então, essa habilidade de amar está dentro de você. Então, não vem para o pastor dizendo que vai se separar porque o amor acabou. Porque o amor não acaba. A paixão e o gostar está diminuindo, está acabando. Porque vocês não estão regando, vocês não estão investindo. Mas o amor é a decisão de ficar junto. O amor é decisão. O amor é um amor maduro. Agora, a paixão, ela pode acabar, e segundo um psicólogo chamado Gary Chapman, ela pode acabar com 2 anos, mas ela pode se renovar. Ela pode sempre estar renovando. Então, amar é muito mais que um sentimento. Amar é uma decisão. Amém? E o amor de Deus foi derramado na nossa cabeça, no nosso pé. Onde que o amor de Deus foi derramado? Onde? No coração. Existe uma habilidade de amar aí dentro. Se você pedir o Espírito Santo, ele vai te ensinar. Então, a gente vai para o próximo, que é alegria. É alegria! É alegria! Gente, se muitas pessoas elas começam a entrar em depressão porque elas não entendem a alegria da salvação. O conceito profundo de você ir para o céu. O conceito profundo de Jesus ter morrido uma morte que era para você morrer. O conceito profundo de você ser amado antes mesmo de você se converter a Jesus, porque Ele entregou a vida para você e você nem conhecia, e você tinha raiva de crente, falava mal de crente. Tinha gente que falava até mal das paredes pretas aqui. Né? E Jesus te atraiu a esse lugar. E Jesus te conquistou, e Jesus te abraçou. Só isso já é suficiente para você meditar e você ter a alegria da salvação. Sabe, não é que você não pode ficar triste. Você entende isso? Quem aqui de vocês já ficou triste? Já ficou triste? Já? Eu já, mais ou menos. Eu já fiquei triste. Eu já fiquei. A questão não é você ficar triste. Você pode ficar triste. Mas é por quanto tempo você vai ficar triste? Por quanto tempo você vai deixar a tristeza te consumir? Quanto tempo você vai deixar a tristeza tomar conta dos seus sentimentos a ponto de você se isolar, a ponto de você não falar mais com a pessoa, a ponto de você sair da igreja, a ponto de você voltar para o Brasil, a ponto de você desistir dos seus sonhos? A questão não é você ter os sentimentos, a questão são os sentimentos te controlar. Na verdade, você tem sentimentos, então é você que tem a capacidade de controlar esses sentimentos, essas emoções. Então, assim, eu vou ficar triste, mas essa tristeza, ela tem hora para acabar. Porque eu vou me levantar, eu vou sacudir a poeira, eu vou dar a volta por cima e eu vou me alegrar, porque eu tenho mais motivos no Senhor para me alegrar do que para ficar triste. Amém? Então, você não é um sentimento, você tem sentimento, você que controla. Repete comigo, eu que controlo. Isso aí, você que controla. E a gente passa para o próximo. Paz. Paz, a gente coloca branco, bonitinho, porque é paz. Gente, a paz de Deus que excede todo entendimento. Sabe quando as pessoas olham para você, você tem todos os motivos para você estar descabelada, chorando, estressada, chutando o balde e você está em paz? Essa é a paz de Deus que excede o entendimento. Ninguém entende
quando olha para você. Mas quando vão te perguntar, você fala, é só Deus para me dar essa paz. E a paz que eu tenho é porque eu confio nele e eu sei que as coisas vão melhorar, eu sei que as promessas vão se cumprir, eu sei que está difícil porque é tempo de adaptação, é o início, mas eu creio, eu tenho paz, porque depois eu vou ter alegria naquilo que Deus está me propondo. A paz não é por causa das circunstâncias, a paz é porque você confia em Deus. Aquele que fez ontem, ele pode fazer hoje. E ele vai fazer amanhã. Confia em Deus. Quanto mais você tem confiança em Deus, mais você tem paz. Quanto menos você confia em Deus, menos você tem paz. Você fica angustiado. Você fica morrendo de ansiedade, com medo da polícia te parar, né? Mas você está ok, você está dirigindo bem, você está... Ai, mas sei lá, né? Eles ficam andando atrás de uns carros aí, nunca fui parado, o que aconteceu? Às vezes você está certo e você está ansioso, você está preocupado, você está, sabe, angustiado. Peraí, você está fazendo alguma coisa de errada? Não. Então por que você está sofrendo disso, meu irmão? Ai, eu não sei. Assim, você precisa de paz. Você precisa confiar mais em Deus. Você precisa confiar mais nas promessas que Ele te fez. Você precisa confiar que Ele é o teu Pai. Paz. Eu ministro em nome de Jesus que você vai ter paz. Chega de noites mal dormidas. Chega de tantas preocupações. Chega. Você vai colocar na mão de Deus e você vai ter paz. Agora, o próximo... paciência. A paciência no versículo está como longanimidade. O que é longanimidade? É você ter um ânimo longo. Pisou no teu pé, você já vem com os dois pés no peito. Falou mal de você, você já xinga até a 10ª geração. Fez uma fofoca contigo, você já sai falando mal de todo mundo. Que isso? Que paciência é essa que você não tem? É longanimidade, seja pronto para ouvir, tardio para irar e tardio para falar. Sabe, é você ter um ânimo longo. É você ter paciência. Sabe algo que é interessante? Quanto tempo você demora para você explodir? Um dia eu perguntei isso para um adolescente e ele falou para mim assim, eu chego em casa e minha mãe já explodiu faz tempo. Eu não preciso nem falar nada, eu chego lá e já está uma explosão. Entendeu? Quanto tempo? Qual é o tamanho do seu pavio? Eu sou pavio culto mesmo, eu não levo desaforo para casa não. Tem que ter paciência, né? Não pode ficar brigando o tempo todo. Não pode bater no amiguinho, não pode morder o amiguinho, não pode tacar brinquedo nos outros, né? Não pode falar palavra feia. Tem que ter paciência. Qual é o seu nível de paciência? Talvez os seus relacionamentos estão se desgastando porque você não tem paciência. A paciência tem a ver com o seu relacionamento com o outro. Sabe, tem um versículo na Bíblia, essa é só para as mulheres, né? Tem um versículo na Bíblia que fala sobre a mulher goteira. Já ouviu mulher goteira? A mulher não tem paciência nenhuma e fica lá. Tum, tum. Um dia eu estava no acampamento e o pessoal falou, pelo amor de Deus, eu não consigo dormir com essa goteira. Porque estava chovendo muito e estava gotejando o tempo todo. Você aguenta às vezes um dia. Você aguenta às vezes uma semana, mas você conviver com uma pessoa que fica gotejando o tempo todo, muitas vezes a mulher goteira é porque ela não tem paciência. E uma das maiores virtudes das mulheres é ser paciente. A Bíblia diz, é melhor morar no deserto do que com uma mulher dessa. Rixosa, goteira. Então assim, qual o seu nível de paciência? Você que é homem. Você é homem, demora para falar, e quando fala, vai lá e já resolve, já briga, já... Qual o seu nível de paciência? Você que é homem, porque você fica implodindo ao invés de explodir.
E quando você guarda, se não faz mal para você, vai fazer mal para o outro, porque você guarda tanto, na hora que você explode, nem a pessoa que está conversando contigo entende. Que isso, mas precisava disso tudo? Seja paciente, longânimo. Isso é uma característica que já está dentro de você. Tem muita coisa que você está perdendo porque você está nervosinho. Se alguém já te deu o apelido de nervosinho, que lá é nervosinho, não mexe com ele não, peraí. Você precisa utilizar essa característica. Próximo. Benignidade. Você se considera uma pessoa boa? Você é boa? Você é bom? Porque benignidade é diferente de bondade. Bondade tem a ver com ações. Benignidade tem a ver com você ser bom dentro. Ou seja, você fala mal dos outros, você precisa ser melhor dentro. Pode falar mal dos outros, crianças? Não. Pode fazer fofoca para os outros, crianças? Não. Pode mentir, crianças? Você não está falando não, pode? Não pode. Por quê? Quem fofoca, quem mente, quem fala mal dos outros não é bom dentro. Tem a ver com caráter. Sabe algo para você pensar? A boca fala, o coração está cheio. Se você deixar seu iPhone aqui e você for para casa e esquecer, a primeira coisa que você vai pensar vai ser o quê? Alguém vai roubar. Porque no seu caso você roubaria. Você não é bom dentro. Sabe, muitas coisas que a gente fala acerca do outro é porque a gente faria aquilo no lugar do outro. Com certeza fulano fez isso de maldade. É porque você faria isso na maldade. Se você é bom, você fala assim, não. Ele pode ter poucas informações. Ele pode ter sido influenciado por alguma outra pessoa. Não, eu preciso entender o que aconteceu, porque uma pessoa para falar disso, ela não pode ser mal assim. Será que ela é mal assim? Não, eu dou o benefício da dúvida. Não, ela provavelmente errou, ela provavelmente falhou e, se ela tivesse as informações que eu tenho, ela não faria isso. Se ela me conhecesse, ela não faria isso. Aí você vai lá e resolve e a pessoa fala, me desculpa, eu estava tão errado. Não, o marido deve ter chegado em casa e deve ter ouvido até. Pelo amor de Deus, é porque você, mulher, quando tem o seu marido que ele pisa na bola, ele ouve até. Você fala até na cabeça dele e perturba ele. Quando você fala do outro, revela aquilo que você faria. Próximo. Bondade, fala de ações. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou bom, eu tenho um bom caráter, mas não manifesta isso. Não manifesta isso através de uma oferta, não manifesta isso através de uma carona, não manifesta isso através de uma doação para alguém, não manifesta isso através de nada. A pessoa está andando aqui com a criança no colo, caiu um lencinho da criança, e você olha assim, passa de lado e não pega, e vai lá e pega. Ações de bondade, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse versículo é muito forte, irmão. Você está vendo uma situação, você sabe que você tem que resolver aquela situação, você sabe que você tem a resposta, você sabe que você pode ajudar e você escolhe não fazer, você está pecando. É forte demais esse versículo. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Por quê? Porque você é bom dentro, mas o resultado da sua bondade dentro tem que ser em ações. O resultado da sua benignidade tem que ser na bondade. Amém? Você precisa demonstrar isso através de atitudes, através dos seus frutos. Pode passar? Fidelidade. Vocês lembram que fidelidade, esses 3 últimos, tem a ver com a gente? Sabe por que eu vou falar que ser fiel tem mais a ver com o nosso relacionamento com a gente mesmo do que com o próximo? Porque ninguém te obrigou, botou uma arma na sua cabeça para você casar com essa mulher. Não é assim? Ninguém te obrigou. Não, você vai casar agora. Se te obrigaram, meu irmão, depois a gente conversa, por favor. Entendeu? Para a gente entender a situação, né? O que aconteceu. Mas ninguém te obrigou. Vai lá, agora você vai casar, rapaz. Fala sim, fala que sim. Na hora que você falar sim, né? O pai da noiva foi lá e colocou a arma aqui. Não, sim, eu caso. Ninguém fez isso.
Você decidiu por escolha própria entrar nesse relacionamento, não é? Então você tem que ser fiel, primeiramente, a você. Como consequência, você vai ser o próximo. Você tem que ser fiel àquilo que você escolheu, à decisão que você tomou. Porque ninguém te obrigou a entrar nessa empresa, então seja fiel. Ninguém te obrigou a estar nessa igreja, então seja fiel. Ninguém te obrigou a entrar nesse relacionamento, então seja fiel. Fidelidade tem a ver com as nossas escolhas e, como consequência, a pessoa com quem a gente se comprometeu. É por isso que fidelidade tem a ver primeiro com o nosso relacionamento com nós mesmos. Por que você chega atrasado todo dia no serviço? Por que você fala mal do patrão se você está trabalhando e o patrão está fornecendo a provisão para o seu mês? Por que você está falando mal da sua esposa para outras pessoas, para outras... Se você escolheu essa esposa, por que você está falando mal do seu marido o tempo todo naquele grupinho lá? Não, porque meu marido é assim, porque meu marido, pelo amor de Deus, se eu falar com ele, fica um mês, porque não sei o que. Peraí, você está sendo infiel primeiro a você, porque você escolheu estar com esse marido. O que você precisa fazer? Você precisa investir no seu relacionamento para que você seja fiel a uma pessoa que está constantemente crescendo e que você impulsiona ele e você impulsiona ela. Que você impulsiona o patrão, então seja fiel até aquele momento, porque a proposta que você está vivendo naquele momento pode ser ruim, mas está te abençoando, mas está provendo para a tua casa, até você conseguir um trabalho melhor. Fidelidade tem a ver com as nossas próprias decisões, porque ninguém te obrigou a nada. Você que entrou, você que decidiu, você que está. E tem algumas coisas que você vai precisar permanecer, porque depois que você decidiu, você fez uma aliança com você mesmo, com Deus e com uma pessoa. Então casamento não é, eu não vou ser fiel mais a mim mesmo e vou separar. Não, não é assim não. Resolve, cresça, amadureça, invista, faça curso de gerações. Próximo e penúltimo, mansidão. Mansidão tem a ver com a gente. Eu preciso ser manso. Mansidão tem a ver com como eu manifesto a minha paz aqui dentro. Porque a paciência tem a ver com as minhas atitudes com o outro. E a mansidão tem a ver com as minhas atitudes comigo mesmo. Por quê? Porque você olha no espelho e você fica se xingando, assim, ai, por que você fez isso? Você entrou nela, por que você falou aquilo? Pelo amor de Deus. E você vai adquirindo um sentimento de culpa. Você vai se culpando. Você não tem paciência com você mesmo, você não tem mansidão consigo mesmo. A mansidão tem a ver com manifestação de caráter. Uma pessoa mansa, ela demonstra paciência para com o outro. Gente, é possível demonstrar paciência com o outro mesmo sem eu ser manso? É. Sabe por quê? Porque às vezes eu estou demonstrando paciência com o outro e por dentro eu estou querendo matar ele, mas ele é meu chefe, eu não posso fazer isso. Eu estou querendo estrangular a minha esposa, mas ela é minha esposa, eu escolhi isso, eu tenho que ser fiel, mas eu estou sendo paciente com ela para não criar um problema ainda maior, mas por dentro eu não sou manso. Entendeu? É a mesma coisa de benignidade e bondade. Vou te dar um exemplo. É possível uma pessoa fazer bondade sem ser benigno? Sem ser bom no seu caráter? Um bandido faz bondade para o seu filho. Algum assassino está fazendo bondade para ele mesmo. É ações de bondade. Ele é mau, mas ele pega alguma coisa e fala, eu vou te fazer o bem porque eu quero um benefício através disso. Tem políticos que são muito bons, benignos e são bondosos. Amém? Mas tem políticos que, infelizmente, eles fazem boas ações, mas eles são malignos dentro, eles não são benignos. Eles só estão fazendo boas ações para o status dele levantar, para ele prender as pessoas naquelas boas ações e para ele desfrutar de um benefício. Vocês entenderam? É possível uma pessoa maligna fazer bondade. Então é por isso que tem que diferenciar benignidade e bondade. Mansidão de paciência. Paciência tem a ver com o outro. Mansidão é o meu relacionamento comigo mesmo. Como eu estou por dentro, mediante as situações.
E o último, domínio próprio. Domínio próprio. Não é você dominar outra pessoa, é você dominar você mesmo. É o conceito que eu te digo, você não é um sentimento. Você não é um sentimento. Você tem sentimentos. Então, eu domino os meus sentimentos. Estou com uma raiva, mas eu vou dominar essa raiva, eu vou sair de perto, porque se eu permanecer ali, vai dar ruim. Até você adquirir mansidão, até você adquirir paciência, domine você mesmo e saia do ambiente. Até você adquirir longanimidade, saia, você domina. Não, essa situação aqui para mim, eu não consigo ter paz. Então você se autodomina e você sai. Você se autodomina e você não fala o que você tinha que ouvir. Você tinha que falar. Você quer falar, na verdade, né? Então você domina. O domínio próprio, você domina a sua língua. O domínio próprio, você domina aquilo que você olha. Ai, domínio próprio, estou vendo aqui no Instagram aqui. Peraí, pelo amor de Deus, não posso. Domínio próprio, você faz jejum. A gente começou um jejum para a gente ter aula do carisma aqui. Jejum de 40 dias. Eu estou dominando a minha carne, a minha vontade, o meu desejo por 40 dias. Nem vou te falar o que é, porque para piorar meu jejum. Porque se eu falo para você, você vai me ajudar. Eu não quero que você me ajude, eu quero que eu me domine. Que eu fale, Jesus, agora eu estou sendo tentado e eu consegui, aleluia. Porque o domínio próprio, você só ativa ele quando existe algo vindo contra você, te tentando. Entendeu? Eu tô me dominando. Mas o que você está sendo testado para ver se realmente você está se dominando ou se você está se isolando? Entendeu? Você precisa ter domínio próprio. Domine a si mesmo, domine os seus sentimentos. Domine. Sabe, às vezes as crianças estão correndo aqui, você está assim, pelo amor de Deus, essas crianças correndo, porque já não falou para ela? Fala para ela de novo, então manda ela embora, porque, fica correndo aí. Primeiro, você não tem mansidão nem domínio próprio. E nem amor, que amor precisa para ter todos esses. Então, domínio próprio é uma das maiores bênçãos que a gente pode ter. O domínio próprio significa, eu tenho força para bater, mas eu escolho não bater. O domínio próprio, eu tenho algo ruim para te falar, mas eu escolho não falar. O domínio próprio, eu quero pagar com a mesma moeda, mas eu não vou pagar com a mesma moeda, eu escolho não pagar. Você se domina para você viver a vontade de Deus na sua vida. Amém? Jesus foi o cara do domínio próprio, meu irmão. Ele tinha todo o poder. Teve um momento que ele falou assim, se eu quiser, eu oro ao meu pai, ele envia miríades e miríades de anjos para me tirar daqui. Mas eu não faz parte do meu propósito. Eu não vou orar. Porque o cara está falando, você é rei? Ele falou, se eu quiser eu faço. Mas ele dominou a si mesmo, passou por uma situação de cruz, de chicotada, de esbofeteada, de cuspe na cara, sem precisar passar, mas porque ele amava a gente. Domínio próprio. Agora, por que eu falei que o amor de Deus foi derramado nos nossos pés? É pé? Não. O amor de Deus foi derramado nas nossas mãos? Onde? Coração, isso. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações. E a partir do momento que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, nós vamos ter todas as manifestações. É possível nós ter todas as manifestações das características do fruto. Então, você precisa de mais amor. Pode passar? Por quê? Porque a alegria é o amor exultando. Porque a paz é o amor em repouso. Porque a longanimidade, a paciência é o amor que não se cansa. O amor não se cansa. Porque a benignidade, que é ser bom de caráter, é o amor que suporta. Porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Lembra? O amor, a bondade é o amor em ação. Eu amo e por isso eu estou tendo atos de bondade. A fidelidade ou fé, em algumas traduções,
é o amor no campo de batalha. Eu estou no campo de batalha dizendo assim, eu não tenho motivos para ser fiel, mas eu escolhi ser fiel, então eu vou. É uma batalha interna que você fala assim, eu vou ser fiel à minha decisão. É você ter fé que a sua decisão foi a melhor decisão. A mansidão é um amor sob disciplina. O domínio próprio é o amor sendo treinado. Eu treino o meu amor o tempo todo para manifestar nos meus comportamentos, no meu pensamento. D.L. Moody escreveu isso. Nós vamos ter mais atitudes de amor, amém? O amor de Deus foi derramado no seu coração, amém? Tudo que você precisa para melhorar o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o próximo e o seu relacionamento consigo mesmo já está dentro de você, amém? Amém. E para finalizar, eu quero mostrar para você que só é possível ter o amor de Deus no nosso coração e manifestar as características do fruto do Espírito se você tiver quem? Uma pessoa. E qual é o nome dessa pessoa? O Espírito Santo só vem e derrama se você tiver uma outra pessoa antes. Qual o nome daquele que é o Evangelho? As boas novas? Miguel falou alto. Quem é? Jesus. Quem é? Quem é? Então, é através de Jesus. Porque primeiro a gente precisa entregar a vida para Jesus. Oi? Aí vão cantar? Oh, que benção. Né? Primeiro a gente precisa entregar a vida para Jesus. Quando a gente entrega a vida para Jesus, nosso espírito é vivificado. Nós nascemos de novo. E nesse novo nascimento, o Espírito Santo vem habitar dentro de a gente e derrama o amor. E na nossa caminhada, a gente vai percebendo que esse amor pode ser manifestado de várias formas. E essas formas são essas que a gente acabou de ver, das características do fruto do Espírito. Amém? Glória a Deus. Se você entendeu, diga amém. Então agora as crianças